Moisés, ele foi uma criança adotada pelo Egito, assim como nós somos adotados por Jesus. E aquela mulher, o que me admira mais nessa passagem é a fé, é a confiança daquela mulher no Deus que ela servia. Ela tinha certeza que Deus iria salvar o filho dela, porque Moisés não era dela, Moisés era enviado de Deus. Tinha um propósito na vida de Moisés. E ali ela tomou aquela arca, refez depois de 3 meses, porque o faraó mandou matar todas as crianças hebreias, homens, com medo de uma rebelião. E ali ela, com aquela coragem, escondeu o menino por 3 meses. E quando não pôde mais, pegou aquela criança e colocou dentro de uma arca e soltou às margens do rio. Creio eu que antes disso ela orou a Deus e disse: Pai, eu te entrego o meu filho em tuas mãos, leva. Quantas vezes nós queremos desistir dos nossos filhos? Quantas vezes? São muitas. Tem hora que nós dizemos assim: não dá mais, eu não aguento mais, chega. E quando nós vamos ver a mãe de Moisés, aquela fé, aquela mulher temente a Deus, que não desistiu do seu filho, não desistiu de forma nenhuma do seu filho. É tanto que a Bíblia nos relata que Moisés não nasceu dentro da cidade. Ele nasceu na margem do rio, do outro lado, em uma caverna. Justamente porque todas as crianças masculinas daquela época teriam que morrer. Foi a maior matança de crianças que já aconteceu. Uma das maiores, lançada aos crocodilos, no rio. E quando nós buscamos para nós queremos desistir dos nossos filhos. Porque muitas vezes nós achamos cansativos estar de joelho clamando pela vida dos nossos filhos. Mesmo sabendo que nós temos um Deus fiel, que cumpre aquilo que Ele prometeu. Porque a palavra do Senhor é clara. Enquanto a promessa não se cumprir, não vai morrer. Promessa é promessa. Se Deus fez a promessa do teu filho entrar por aquela porta, adorar, servir ao Senhor, então confia. Aleluia. Confia. Vamos confiar sim, como Joquebed confiou em Deus, entregando seu filho nas mãos do Senhor. E Deus conduziu aquela criança diretamente para o Egito, para ser rei. Foi criado como príncipe, adotado. Moisés tinha 2 mães. Só que o projeto de Deus na vida de Moisés não era permanecer no Egito, não era permanecer ali, não era ser rei do Egito, mas servir ao Senhor e libertar o seu povo. Por conta do seu povo, Moisés sujou as suas mãos de sangue. Muitos aplaudem Moisés, olham para Moisés, porque Moisés abriu o mar. Deus usou Moisés para abrir o mar. Aí nós aplaudimos, gostamos de pregar que Moisés abriu o mar e o povo de Israel passou. Mas ninguém lembra
do assassinato que Moisés cometeu. Muitas vezes olham para nós agora, para as nossas vitórias, mas ninguém quer saber o nosso passado. Ninguém quer saber a nossa história, de onde nós viemos. Moisés foi uma criança, a mãe teve que abrir mão do seu filho. E Deus o enviou de volta para a mãe criar, para a mãe amamentar. Deus levou o seu filho para os seus braços, o seu leito. E ela criou aquele menino sem poder dizer que aquele menino era seu filho. Sem poder abrir a boca e chamar de meu filho. E quando o menino já grande, desmamado, ela levou de volta ao palácio. Essa é fé, confiança e fidelidade a Deus. Quem de nós tem coragem de colocar o nosso filho dentro de uma arca e jogar no rio e deixá-lo levar? Alguém tem? Creio que não, eu não tinha. Eu não tinha, mas ela teve. Ela teve porque ela sabia que Deus cuidaria dele. Que Deus cuidaria do filho. Então que nós não desistimos nunca dos nossos filhos. Mãe de joelhos, filhos de pé. 24 horas. Mãe chora, mãe clama. Muitos criticam. Quantos jovens não estão perdidos nesse mundo? Quantos jovens não estão jogados na sarjeta? Jogados na lama? Quanta mãe não está chorando porque seu filho partiu? Muitas mães estão aí preocupadas, sem dormir, sem saber que horas o filho volta, sem saber onde o filho está. Essa mãe deitou no travesseiro e dormiu, porque ela sabia para onde Deus tinha mandado o filho dela. Sabia que ele estava em boas mãos, porque ele estava nas mãos de Deus. E ela só entregou o seu filho porque Deus avisou que o propósito dele era na vida de Moisés. Era levar Moisés para tirar o povo dele da escravidão. Quando Moisés descobriu que era hebreu, ele preferiu trabalhar do que o palácio, as riquezas, os manjares. E muitas vezes, muitos preferem os manjares do mundo do que trabalhar para o Senhor. Tem muita alma perdida, muita alma chorando, muita alma querendo voltar e não consegue, porque não tem mais forças. E Moisés ali foi. É tanto que quando Deus enviou as pragas, a mãe adotiva de Moisés estava com ele. Estavam as duas mães. Mas ele preferiu a mãe biológica. Nós temos duas mães. A mãe e a nossa avó. São duas mães. E nós temos dois pais. Deus e o nosso Pai na terra.
Quando a palavra diz, honra teu pai e tua mãe, é uma promessa. Foi uma promessa que Deus nos fez. Nós temos que honrar para poder sermos acrescentados os nossos dias na terra. Muitos filhos estão indo novos, 13, 14, 15, 16 anos. Por quê? Será que honra o pai e a mãe?